Olá, turminha, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, né, dia 27 de julho de 2020. Como sempre, nossas aulas de segunda-feira e de terça-feira, elas são português e matemática. Então, hoje não é diferente, nós iniciaremos aí a nossa aula com língua portuguesa e logo a seguir nós faremos as atividades de matemática. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos ter algumas pautas. Lembrando que são várias atividades, né? Como na outra aula nós tivemos bastante atividade de língua portuguesa, hoje também nós teremos bastante atividades de língua portuguesa. Hoje nós temos a leitura do texto Sítio do Pica-Pau Amarelo, temos também as atividades da página 14 e 15 que procede ao texto. Depois nós temos a leitura do texto Crianças e Tecnologia, da página 16, e finalizamos as atividades de língua portuguesa de hoje na página 17, com as atividades da página 17, ok? Vamos lá? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai ler esse texto? Vamos ler junto? Vamos lá então. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada pode vê-la na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz. Dona Benta vive em companhia de sua encantadora neta Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos a chamam. Narizinho tem 7 anos. Ela é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existe 2 pessoas. Tia Anastácia, que carregou Lúcia pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Esse texto é de Monteiro Lobato, faz parte da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguns talvez conheçam essa obra, né, de Monteiro Lobato, alguns talvez estejam conhecendo agora. Vamos lá. Esse texto, ele mostra para nós algumas curiosidades que nós precisamos saber da nossa aula de hoje, principalmente sobre parágrafo. O que é parágrafo? O parágrafo nada mais é do que o recuo na linha de escrita. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, o professor escreveu, né? Eu tenho aqui um recuo da margem, tá vendo? Esse recuo da margem é conhecido como parágrafo, ok? Ele é conhecido como parágrafo por ter um espaço, ele tem um espaço maior, né, antes de iniciar o texto. Então, esse espaço maior antes de iniciar o texto é conhecido como parágrafo. Quando o professor fala, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, significa que naquela linha de baixo, quando eu for começar o meu texto, eu devo deixar um recuo, um espaço da margem para simbolizar aí, marcar que é um parágrafo. Ok? Vamos lá? Este marcador que vocês estão vendo aí, ele é utilizado por alguns alunos assim que vasculharam a internet e encontraram um marcador como esse para poder ter a noção de que é um parágrafo. Como que você pode fazer? Se você pegar a ponta do seu lápis, da onde começa o apontamento dele, até onde ele é apontado, até a ponta dele, dá para eu fazer uma
uma média da distância que eu tenho que deixar na margem para eu poder começar o parágrafo. Então dá mais ou menos 1,5 cm. Tem gente que gosta de deixar menos, deixa 1 cm, né, da margem. Então esse recuo é conhecido como parágrafo. Você pode usar aí alguma estratégia, um dedo, 2 dedinhos, né, de espaçamento para você poder começar o seu texto marcando que é um parágrafo. Lembrando que a única linha onde a gente deixa o parágrafo, onde eu posso marcar o parágrafo, é onde eu começo a minha história, onde eu começo, depois termino a minha pequena história, a minha fala, onde ele deve ter o início, meio e fim nessa fala, para que eu possa determinar que é até ali que vai um texto fechado, e depois na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. É assim que funciona o parágrafo, para vocês saberem, então, o recuo do parágrafo. Vamos voltar no texto? Olha aqui, ó. Nesse texto você vai aí, numa casinha branca, na palavra numa, ali você já vê o recuo, que é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, ele está lá, Dona Benta vive em companhia de sua encantadora neta. Então, no início do segundo parágrafo, então eu tenho o primeiro parágrafo, depois eu tenho o segundo parágrafo, onde está contando a história Dona Benta vive em companhia, e o último parágrafo, né, no caso onde existem duas pessoas na casa, ou seja, na casa onde ainda existem duas pessoas, né? Então esse é o terceiro parágrafo. Então, parágrafos são esses recuos que dão início a uma nova fala, a um novo texto, né, onde ele está explicando alguma coisa e finaliza, né? Depois começa novamente começa um outro parágrafo e assim vai dando aí organização para os pensamentos dentro do texto. Ok? Vamos avançar então? Então, depois que você já aprendeu o que é parágrafo, você vai para a atividade. Você vai ler e escrever o que se pede, né? Então, na letra A aí você vai. O primeiro parágrafo, a apresentação de Dona Benta, começa onde? Então você vai lá no primeiro parágrafo e vai responder. Onde começa a apresentação de Dona Benta? Você vai escrever o texto aí onde começa a apresentação de Dona Benta. E termina na onde? Lá no primeiro parágrafo, termina na onde a apresentação de Dona Benta. Então ele começa e termina em algum lugar no primeiro parágrafo. Isso você vai escrever. O segundo parágrafo, a apresentação da Narizinho, ela começa onde? Então você vai escrever lá a apresentação da Narizinho, onde que ela começa? A partir da fala do personagem, da narrativa. Aonde que está explicando ali a apresentação da Narizinho. E ela termina onde? Então você vai escrever também onde termina, tá bom? E no terceiro parágrafo, a apresentação da tia Anastácia e da Emília começa em e termina em, ok? Você vai fazer isso também para o terceiro parágrafo. Depois você vai observar os 3 parágrafos, né? Que começam com a pequena distância de margem, foi o que eu falei. O parágrafo ele começa com uma distanciazinha de margem. Mas na outra linha ele já não tem essa distanciazinha, não. Ele é igual o professor mostrou aqui, ó. Não tem mais a distância a partir da segunda linha, enquanto não terminar a fala, o meu texto ali, onde eu termino o meu raciocínio. Tá bom? Então você vai dizer, ó, na letra A primeira frase começa com as palavras. Primeira frase. O que é uma frase? É a primeira oração ali, primeiro textinho, né, do parágrafo. A primeira frase começa com as palavras. Essa primeira frase é do parágrafo, tá? Do primeiro parágrafo, que ele tá perguntando aí. Lendo o parágrafo em voz alta e acompanhando a melodia da frase, tá bom? Então, os 3 parágrafos começam com uma pequena distância de margem. Os 3 parágrafos começam com letra maiúscula e termina com um ponto. Cada parágrafo forma um conjunto de ideias. Então, você vai ver o primeiro parágrafo, né, que você separou
e ele é formado por 3 frases. Lembrando que, como fez na atividade anterior, você lendo o parágrafo em voz alta e acompanhando a melodia da frase. Então você vai colocar lá, primeira frase começa com as palavras e termina com as palavras tal, tal. A segunda frase começa com as palavras tal, tal e termina tal. Aí você vai fazer até a terceira frase. Aí o segundo parágrafo também, você vai olhar para o segundo parágrafo, já tem frases maiores. Por isso ele é formado por quantas frases? Entendeu? 1, 2, 3? Entendeu? Quantas frases? O segundo parágrafo já tem frases maiores. Por isso é formado por quantas frases somente? A primeira começa com as palavras tal e termina com a palavra tal. A segunda começa com as palavras tal e termina com as palavras tal. E isso dentro do segundo parágrafo. Aí o terceiro parágrafo, a mesma coisa. Terceiro parágrafo, você vai observar da mesma maneira e vai fazer a mesma coisa, né? Você vai dizer, a divisão de parágrafo serve para agrupar várias frases que possuem ideias relacionadas entre si. Isso ajuda o leitor a distinguir bem as partes do texto e entendê-lo melhor. Você acha que existe alguma relação entre o segundo parágrafo e o primeiro? Você acha que o segundo parágrafo e o primeiro têm alguma relação? Eles são parecidos? Eles têm alguma coisa que lembra o outro, que completa o outro? Ok? Essa então é a primeira parte das nossas atividades. Ok? Vou explicar a segunda daqui a pouco.